Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro, e seja íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. E Abraão prostou-se o seu rosto em terra, e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamará Abrão, mas doravelmente teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Amém? Eu já ensinei para vocês que o termo Shaddai, ele tem a relação daquele que diz que basta. Aquele que é suficiente, aquele que é suficiente, aquele que diz que basta, aquele que impõe limites, aquele que é todo poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas. Por que Deus revela esse nome? Eu sou El Shaddai. Aos 99 anos de idade, o Senhor se manifesta a Abraão com esta revelação. Porque há um paralelo entre a idade de 99 anos e a revelação do nome de Deus. O que isso significa? Muito significado profundo para nossas vidas. Deus está falando para Abraão: eu estou dando um basta na sua situação. Eu sou El Shaddai. Eu sou todo poderoso e eu sou aquele que digo para você que basta. Eu estou impondo agora, a partir de hoje, uma nova dimensão de vida para você. Aos 99 anos de idade, Deus promete, o Eterno fala com Abraão: a partir de agora, Abraão, eu declaro para você que basta, eu imponho limite nessa situação sua. Eu estou encerrando esse ciclo na tua vida, que você era estéril, que você estava aguardando as promessas, ainda não tinha se cumprido o que eu tinha te falado, que você geraria um filho, você será pai de multidões. Então, eu sou El Shaddai. O que eu estou falando vai acontecer na tua vida. Essa situação sua, seus 99 anos de idade, você é um homem limitado agora. Você não tem poder nenhum em você. Nenhum. E nem na sua esposa, para dizer que pelo poder da carne, vocês conseguiram gerar um filho. Podia acontecer nos 70 anos de idade, podia acontecer nos 50, mas Deus chegou ao extremo para dizer, para mostrar para a humanidade que é Ele que faz o impossível, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Todo-Poderoso que entrou na vida de Abraão e fala: Abraão, você agora está tão mortificado. Você passou todas as experiências e não recebeu até hoje, não gerou o filho que era para ter gerado. Por isso que Deus ordena: manda Ismael embora. Eu não dependo da carne para gerar e fazer aquilo que só o meu poder é capaz de fazer. Porque eu estou revelando a sua geração, Abraão, aquilo que eu sou poderoso de fazer. Eu estou estabelecendo uma aliança espiritual. Eu vou mostrar e revelar o sobrenatural. Eu vou mostrar às gerações que eu sou aquele que é todo poderoso, que eu criei os céus e terra, e vou levantar uma geração que depende do que eu sou, do que eu falo, não da sua capacidade. Aos seus 99 anos de idade, na sua incapacidade, seu corpo mortificado, como diz o livro de Hebreus capítulo 4, ele considerou fiel aquele que prometeu, mesmo diante da sua própria incapacidade humana, do seu corpo mortificado, seu corpo morto. Mesmo Sara, depois já ter rompido, já ter estancado o seu ciclo menstrual, não poderia gerar um filho na terra. Foi neste momento que El Shaddai ele entra. E agora, como Abraão conseguiu alcançar esse nível de relacionamento com Deus? Porque Deus fala assim: anda na minha presença. Aprenda a depender e a conhecer de quem eu sou e a depender de quem eu sou, Abraão. Ele não está falando, anda do meu lado. Ele está falando, anda com a minha presença. Você conhece a minha presença agora. Eu revelei a minha presença dentro de você. Mas tem um caminho, irmãos, que é o caminho de todos os santos. Por isso que eu vou lançar um livro para vocês esse ano aqui. O caminho dos santos. O caminho dos santos. Porque este é o caminho que eu vou falar para vocês, que é o grande segredo que está no livro de Gênesis. Isso vai ter que se estabelecer na sua vida. Eu vou vou puxar um pouquinho você. Eu vou ter que puxar um pouquinho a sua vida, porque nós achamos que estamos orando o suficiente. E nós não estamos. Oração, escute muito bem o que eu vou falar para vocês.
Oração, por máximo que você ora, nunca será o suficiente. Repete comigo aí. Por máximo que eu ore muito, nunca será o suficiente. Nunca será o suficiente. A oração é o segredo dos santos. A oração foi o segredo da linhagem de Adão, da linhagem de Sete. Acontece uma guerra de gerações aqui, que foi estabelecida por questão da batalha que houve entre a serpente e a mulher. A queda do homem. Foi estabelecido uma inimizade. Foi estabelecido uma guerra de semente. Porque as pessoas têm grande dificuldade de entender o que está acontecendo no livro de Gênesis, capítulo 3. Você quer que eu entre com vocês? Posso falar? Gênesis, capítulo 3. Ok? Versículo 14. Versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Eu tenho certeza que tem muitos de vocês aqui que acreditam que Satanás teve relação sexual com Eva. Eu tenho certeza disso. Pessoas que elas vão nessas vertentes buscar conhecimento fora da Bíblia, fora da regra, elas misturam misticismo, o conhecimento, os gnósticos, aí quer fazer uma mistura e falar que isso é grande conhecimento. Esta foi a grande reprovação para algumas igrejas de Apocalipse, que misturou o conhecimento dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles eram os gnósticos. Eles eram aqueles que se achavam detentor de todo o conhecimento. Eles eram abomináveis a Deus. Deus repreendia eles. Deus abominava os nicolaítas. Porque eles achavam, eles misturavam o conhecimento caído de trevas e pegavam isso e falavam que isso era conhecimento divino. E pregavam isso para as pessoas. Então, hoje nós estamos vendo um tipo de pregações, de ensinamento que as pessoas estão levando aos extremos e infelizmente os cristãos estão aceitando isso. Estão aceitando essa aberração. Primeiro você tem que entender que quando a palavra fala descendente, eu não consigo entender a mente das pessoas que estudam a Bíblia, diz que são teólogos, mas isso que eu falo para vocês, Deus revela a quem quer o segredo das Escrituras. Eu estava ensinando para o nosso irmão aqui, eu falei assim, ó, o conhecimento revelado, ele vem de Deus. Ele me trouxe esse conhecimento e falou, entra nisso. E continua no livro de Gênesis. Eu vou te ensinar. E o meu entendimento, ele se esclareceu de uma forma absurda. Eu ando no carro, eu vou falando com a minha esposa, eu estou na rua e começa o livro de Gênesis e vim. Porque é um anjo me revelando sobre o que está escrito aqui. É o Espírito do poder de Deus de revelação que nos acrescenta o conhecimento que está aqui. Se você pegar entre a sua descendência e o seu descendente, quem determinou isso foi os tradutores das Bíblias. O seu descendente e a sua descendência. Primeiro, no hebraico não existe plural descendência e ali também não está afirmando que é descendente ou descendência. É uma só palavra que está em hebraico. Zera. Zera. Pronto. O seu descendente e a sua descendência, não tem diferença essas duas palavras. Só existe uma palavra ali. Zera. Entre zera e zera. Então o que nós temos que entender? Que esta palavra, a primeira, o significado primário dela é semente. Semente. Aí você vai lá em 1 Pedro capítulo 1, depois você vai em João capítulo 3, você transcende para o livro de 1 João capítulo 3, fala que recebemos a semente da vida, a semente imperecível. A semente. Então zera é a semente, haverá uma disputa de semente entre a semente da serpente e a semente da mulher, da geração humana, dos homens. Ele está falando para você, vai haver uma guerra entre luz e trevas.
entre disputa de semente, entre a disputa da semente do conhecimento do bem e do mal, ok? E o conhecimento da vida, a revelação. Haverá uma guerra aqui. E por que o tradutor colocou o seu descendente? Por questão daquele que vai ferir a cabeça da serpente. Aí eles deixam uma confusão, e não explica as coisas que estão acontecendo. Aí virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, mas ela vai ferir o seu calcanhar. Ela vai vir por trás e vai abocanhar ele. Tem uma revelação do Messias que veio, né, da morte de Cristo também, quando a cabeça da serpente será esmagada, foi esmagada. Só que há uma promessa que está no livro de 1 Coríntios capítulo 15, que em breve o Messias vai esmagar a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. Ele vai esmagar. Então entendo o que está acontecendo aqui no contexto. É bem simples. Não posso misturar quando ele fala da guerra da semente com aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, a briga que vai ter aqui dentro. Literalmente, Deus está falando com quem aqui? Está falando com Satanás, o diabo. O diabo, porque Deus não dá satisfação para animal. Deus não conversa com animal. Animal, ele não tem inteligência humana, não tem a imagem, a semelhança do Altíssimo. Ele não tem esse nível de inteligência. Só seres divinos, diz que tem espíritos, são os seres que têm espíritos, possuem isso. Então ele está falando com Satanás. Ele amaldiçoou Satanás. E Satanás faria uma guerra de disputa de semente. A semente da serpente, do bem e do mal. A semente da malignidade, da maldade. Iria trazer uma corrupção, haveria uma briga de descendência. Agora eu falo para vocês coisa extremamente interessante que vocês vão entender. Deus começa um percurso agora buscando dentro da geração do homem, de Adão, despertar a semente da vida para que alguém viesse buscar a face do Altíssimo. Caim, ele recebeu a semente da serpente. Ele se tornou uma geração revoltada contra o Altíssimo. Vocês, irmãos, é tão profundo o que está acontecendo na geração de Caim. Porque a geração de Caim foi a geração que começou a gerar a independência de Deus na terra. Foi a geração que não se preocupou em buscar a Deus. Foi a geração que não se preocupou em buscar o conhecimento do Altíssimo. Foi a geração que buscou a tecnologia, o desenvolvimento da ciência. Foi os grandes construtores da humanidade. Caim construiu uma cidade, ele aprendeu a construir. Ele começou a buscar o conhecimento profundo de uma independência do Altíssimo. Ele não queria mais saber de Deus. E a palavra quando diz que, Caim, por que você está irado contra o seu irmão? Por que você está escondendo? Por que o seu rosto decaiu? Nefal, decair. Determinado a andar em outro caminho. Caim, ele estava determinado, olha isso que eu estou falando para vocês aqui, escute muito bem, a se afastar do Altíssimo. Ele estava com ódio do irmão e ele não gostou, ele não aceitou que Deus atendeu a oferta de Abel. Dali em diante, presta atenção o que acontece agora. Houve uma guerra de gerações. Caim, ele se desvia totalmente do caminho do eterno. Ele foi lançado para fora. Ele saiu da presença de Deus. A Bíblia diz que quando ele saiu da presença de Deus, significa que ele se voltou contra Deus. Não dá para me dar todo sentido para vocês aqui, mas escute muito bem, onde eu vou entrar com vocês sobre a oração e a geração que invoca o nome de Deus. Nesse momento, Caim, ele se afasta totalmente da presença do Altíssimo. Não houve arrependimento no coração de Caim. Porque no dado momento que ele conversa com o Altíssimo, é tamanho meu pecado que eu não posso carregar meu sofrimento. Quando Caim está falando com Deus, quando Deus pergunta, cadê o seu irmão? Ele falou assim, porventura eu sou cuidador do meu irmão agora? Ele está revoltado contra o Altíssimo. Escute muito bem, Caim está em rebelião. E nesse momento, quando Deus fala com ele, fala sobre o pecado à porta do coração dele, se ele se procedesse bem, ele seria aceito. Deus está falando, Caim, eu estou te chamando para o arrependimento. Se você fizer o que é bem, eu vou te aceitar, Caim. Você foi rejeitado temporariamente porque a sua atitude foi errada. A forma que você trouxe
um sacrifício dentro de mim, ela foi reprovada. Você trouxe qualquer coisa, você trouxe sementes a mim. Você trouxe qualquer coisa que sobrasse do produto da terra. Você me desonrou, Caim. Mas se você agir bem, você será aceito, Caim. Teu irmão herdou a bênção, recebeu o meu louvor, foi abençoado, mas eu estou disposto a te abençoar, mas Caim não quis saber de nada disso. Caim recebe um selo e fala assim, Deus deu uma condição, Caim, então tá bom. Aquele que te amaldiçoar também será amaldiçoado 7 vezes, vai embora. E foi embora, Caim. Dali em diante, há uma grande guerra na terra. Uma grande guerra. Adão teve o seu outro filho em lugar de Abel, né? E Sete vem. Da agora em diante, que esse foi a semelhança de Adão. De agora em diante, há uma guerra entre duas gerações. Essa guerra se estende até Gênesis capítulo 5. E eu vou colocar um negócio na tela para mim. Observa aí agora na sua tela o que eu vou compartilhar com você agora. Eu fiz um estudo aqui para saber o que aconteceu. Quem eram os filhos de Deus que estavam na terra, que Gênesis capítulo 6 se corromperam. Olha o que eu vou falar para você. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. De Sete em diante, é gerado quem? Vou falar para você aqui, ó. Sete. Vem Enós, que é de Enoque. Enós. Vou falar em hebraico. Kenon, Malarael, Ierade, Enoque. Vem Enós primeiro, depois chega Enoque. Enoque gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. Amém, amém. Enoque foi profundo, ele entrou numa profundidade com Deus extraordinária, ao ponto que Deus não se viu mais ele foi tomado por Deus da terra. Então escute muito bem o que está acontecendo aqui, presta atenção na revelação, presta atenção. O que está acontecendo aqui dentro dessa geração? Esta geração aqui, porque a Bíblia começa, olha só, porque a Bíblia começa em Gênesis capítulo 5, eu vou abrir aqui de novo. Olha na sua Bíblia, olha o que acontece na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia na tua casa. Pega a sua Bíblia na tua casa. Gênesis capítulo 5. Olha o que acontece em Gênesis 5. Versículo 1. Este é o registro da descendência de Adão. Ok? Volta no capítulo 4, versículo 17. Observa aqui, que aqui tem um registro da descendência de quem? Caim. Quem está comigo, fala amém. Você já prestou atenção agora? Você entendeu que Caim não fazia mais parte da geração de Adão? Agora olha o capítulo 5 aqui. Agora começa a geração de Adão. A geração de Adão não foi considerada Caim geração de Adão. Caim foi um rebelde na terra. Caim se rebelou contra Adão. Caim saiu do local onde o pai dele, a família vivia, e ele, por ter cometido um homicídio, ele foi excluído da linhagem do pai dele. E ele mesmo se excluiu, ele saiu da presença do Eterno. Ele decidiu nunca mais voltar a encontrar com o pai dele, Adão, na terra. Foi o primeiro filho órfão que houve na face da terra. Agora há uma grande guerra entre duas descendências. Caim se tornou a descendência dos filhos do diabo. E a Bíblia diz no Novo Testamento que é os filhos do diabo, os filhos das trevas e os filhos da luz. Agora presta atenção, Gênesis 5 começa a relatar a verdadeira geração de Adão. Ou você acha que é à toa? Você acha que isso aqui está escrito à toa? Presta atenção, é detalhe, meu querido. A Bíblia, a Torá, o que está escrito aqui, cada letra, cada ponto tem uma revelação. E agora começa os filhos de Deus a ser gerado na face da terra. 7 em diante são chamados os filhos de Deus, que é a geração de Adão. Caim é considerado filhos dos homens. Os independentes, eles criaram a tecnologia, escute muito bem, eles criaram a tecnologia, eles desenvolviam tecnologia naquela época, eles desenvolviam música, eles desenvolveram arte, eles desenvolveram o poder da terra, o poder da grandeza, eles eram os grandiosos,
aqueles que se achavam os donos do mundo, porque eles eram fortes, eles eram violentos, eles eram uma geração perversa. Pode ver Lameque, pode ver quem é que gerou poligamia, quem é que matou uma criança, quem é que estabeleceu mais homicídio na terra, foi a geração de Caim. A geração de Adão não matou, a geração de Adão não tomava 2, 3 mulheres, a geração de Adão não fez isso. E o Senhor me revelou, este é o jeito. Olha agora, quando Deus criou os seres humanos, o Senhor o fez parecido com eles. Sabe o que significa isso aqui? Repetição. Deus está repetindo o que aconteceu em Gênesis capítulo 2. Sabe por quê? Porque houve um problema. Foi cortado a linha de Deus, o pensamento que Deus tinha para a humanidade foi interrompido. E ele traz de novo o pensamento de novo. E ele está falando, o homem foi feito parecido com ele, igual a ele. E agora começa a história de novo. E esses homens aqui, 7 em diante, eram os filhos de Deus, porque eles viviam de oração, eles eram santos. Era chamado os senhores, os Elohims, os juízes, os filhos de Deus. Então, olha agora aqui, que maravilha. Se você pegar o tempo de Adão, ó, vou abrir para você aqui, ó. Quem viu Adão, dentro da geração de Adão? Cara, tô sentindo uma glória maravilhosa aqui. Ó, vamos lá. Adão, deixa eu olhar na minha linha aqui. Foi ter Hierade. 1, 2, 3, 4, 5. 5 geração conseguiu saber, conhecer quem era Adão. Aprenderam com Adão. Olha agora. De Enós, 7. Quem conheceu 7? Até Lameque. O pai de Noé conhecia quem foi 7? Presta atenção nisso. Então você tinha na terra, olha só isso aqui, presta atenção. Se é poderoso você ter um homem de Deus na terra, imagina 5 homens grandiosos na terra. 5 príncipes de Deus na terra, poderosos, da mesma linhagem. Você imagina o tamanho do governo que esses homens tinham na face da terra? Agora, não só isso. Eles geraram filhos e filhas. Esses aqui eram os principais governantes, filhos de Deus. Então, eles eram os Elohim, chamados juízes. E esses homens aqui, irmão, olha que coisa extraordinária. Eu estou rindo porque é glorioso demais. Havia a geração dos filhos de Deus, esses filhos de Deus, os filhos dos filhos deles, eram todos homens santificados, que buscavam e invocavam o eterno, Yahweh. A revelação estava sobre esta geração. Porque esta geração, olha só, quando chega em Enoque foi tão profundo, irmãos. Foi tão profundo, presta atenção. Tão profundo. Olha lá, Noé, deixa eu ver aqui. Matusalém, Lameque, Enoque. Enoque, do meio deles, foi o único que viveu pouco tempo, o que viveu menos tempo de todos. Foi removido, porque a profundidade que Enoque entrou na revelação que Matusalém, você vai ver aqui, não, desculpe, Herarde, né? Malael, Caim, Enoque, 7, transmitiu para eles, foi tão grande, tão poderoso o ensinamento que eles recebiam, a revelação, que Enoque ele transitou na dimensão da revelação e foi levado para o céu. E Noé, escute muito bem, Noé estava, presta atenção, na mesma dimensão que Enoque de revelação. Sabe por quê? Noé foi um dos que mais demorou a ter filhos na terra. A Bíblia diz, abre aí sua Bíblia, livro de Gênesis capítulo 6, versículo 8. Contudo Noé, o Senhor se agradou, demonstrou graça e misericórdia. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Desse tempo de ele andava com Deus, observa lá com quantos anos que ele vai gerar os seus filhos na terra, os seus 3 primeiros filhos. Os 3 primeiros filhos de Noé, o significado dos 3 primeiros nomes dele, são 3 significados extraordinários que está acontecendo na face da terra.
o desígnio dos 3 filhos de Noé. Extraordinário. Depois eu falo sobre isso. Mas presta atenção aqui, ó. Noé era homem justo e andava com Deus. Escuta isso aqui, ó. Ele estava na mesma dimensão de luz e de revelação que Enoque teve. Noé poderia ser um homem que fosse arrebatado da terra também, transladado. Mas Deus não deu essa mesma graça que deu para Enoque e para Noé, porque Noé, depois de um bom tempo que ele andou com Deus, ele estava tão profundo com Deus, que chegou um tempo que ele teve que decidir, depois de muitos anos, ter os seus primeiros filhos. Porque ele estava na dimensão como Enoque. Ele andava com Deus, ele estava no mesmo caminho com Deus. Agora acontece o quê? O grande problema das pessoas. E viram os filhos de... Aqui, vamos lá, Gênesis 6. Da malignidade dos homens. Agora aqui. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Os seus olhos. Aqui que acontece o quê? Que a geração de Adão, infelizmente, chegou o momento que os filhos desses grandes patriarcas que estão aqui agora, esses grandes homens, esses santos homens, essa geração poderosa de Sete diante, os filhos deles se corromperam com os filhos de Caim, com as filhas de Caim. E estas mulheres, por ser perversas, e você vai ver o mesmo princípio se repetindo, tá? Quando Esaú, ele vai tomar filha das mulheres cananeias. E houve uma grande tristeza no coração de Jacó e da sua mãe. A tristeza que entrou ali dentro foi tão grande, porque eles mantinham a tradição e a revelação do que aconteceu na queda da humanidade. Porque misturou as gerações. E olha o que aconteceu, olha aqui, presta atenção. Então o que acontece aqui? Que agora os filhos de Deus, aqueles que eram chamados, né, de juízes, santos, se misturaram com uma descendência que não era para se misturar. Dentro disso, a corrupção, ela entra na própria genética e começa o quê? A fazer que os filhos de Deus entrassem em pecado. E desse ponto diante já não tinha mais equilíbrio na terra, não tinha mais justiça. Eu não posso entrar em todos os detalhes agora de Gênesis para você. Amém, amém. A partir deste momento em diante, meus irmãos, acontece o juízo, que não tinha mais limites na terra, porque aqueles que eram santos se corromperam por causa da relação sexual e da proliferação, da mistura de descendência. E isso entristeceu profundamente o Altíssimo, porque infelizmente a geração de Sete, os descendentes dele, cometeram um grave pecado na terra. Os seus pais, que já estavam envelhecendo, que eram os grandes juízes daquela época, que mandavam, eles ordenavam, eles tinham um governo sobre toda a sua geração. Eles tinham grandes posses, riquezas, eles eram poderosos na terra. Mas os filhos deles, eles foram envelhecendo, e a multiplicação de muitos filhos, muitos homens na terra, aconteceu o quê? Agora eles vão pegar mulheres formosas, que eram mulheres extremamente vaidosas, lascívicas. Elas tinham um grande poder de perversidade e prostituição, que eram as filhas de Caim. E quando os filhos de Deus cometeram o pecado da cobiça, eles erraram ali, cometeram um equívoco e não continuaram mantendo a linhagem, essa santa linhagem, houve uma sentença. Dali em diante, a justiça começou a ser removida da face da terra. Não houve mais justiça na terra. Então, o pecado, né, a maldade, tá bom? Não estava mais sendo, escute muito bem, não tinha mais limite na face da terra. A partir desse momento em diante, a geração se corrompeu e Deus teve que achar um homem que não se corrompeu, Noé. De todos os outros que ficaram, Noé foi o mais justo, mais íntegro, e Deus dá o dilúvio e começa dali uma nova descendência através da linhagem de Noé. Porém, um deles cometeu uma perversidade. A semente do mal, ela volta de novo, através de um dos filhos de Noé. E começa a guerra de semente novamente. E sempre foi essa loucura na terra, até o dia de hoje. Então vamos falar que hoje nós temos a semente imperecível, a geração que invoca ao Altíssimo, a geração santa. Fala, nós somos geração santa. Povo escolhido,
para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a luz, que somos portadores da semente imperecível. Nós temos a revelação que Adão tinha, a revelação que Enoque tinha, a revelação que estava em Noé. Abraão tinha a mesma revelação. E olha só, Jesus disse, quando Abraão viu ele, conheceu ele, se alegrou de ter visto o próprio Cordeiro. Jesus falou que Abraão conheceu ele. Nós temos a mesma revelação de Abraão. Hoje nós somos os filhos de Abraão, nós somos a descendência de Abraão. Temos a semente imperecível, irmão. Meu Deus do céu, aleluia. Aleluia. E eu vou dizer para você, escute isso aqui agora, eu vou chocar um pouquinho agora os crentes aqui dentro, hein? Crente que não invoca a santidade do Senhor, você está tendo um probleminha de semente na tua vida. Porque é impossível uma pessoa que nasceu da semente imperecível não ser ardentemente apaixonada pelo Altíssimo. Todas as pessoas que recebeu a semente imperecível da vida, e não vem amenizar isso dentro do Evangelho aqui não, tá? A Bíblia, o fundamento do Novo Testamento é extremamente radical, meu querido. Não tem dualidade de semente dentro do verdadeiro Evangelho. Ou você é santo ou você não é santo. É o que a Bíblia diz, ela te ensina isso. Ou você é santo ou você é profano. Ou você está nas trevas ou você está na luz. Porque no livro de João ele vai dizer que aquele que tem a semente de Deus, que nasceu de Deus, é impossível você viver na semente do pecado. É impossível você viver no pecado. Essa é a semente que estava desde lá, que foi implantado, que lá Satanás tentou colocar na Eva, colocou lá na descendência, lá dentro do jardim do Éden, a briga de semente. É impossível você dizer que você nasceu do Espírito e viveu uma vida em pecado. Você está dando mais atenção à semente das trevas. A independência, o orgulho, essa ausência de um espírito de oração, daqueles que invocam, que andam na presença do Altíssimo, meu querido. Essa ausência de uma vida de relacionamento, de comunhão com Deus, significa o quê? Que tem alguma semente que está prosperando, que não era para prosperar na sua vida. Existe um conhecimento que está errado em você, que você vai ter que abnegar, você vai ter que lançar para fora, e você vai entender que orar, escute muito bem o que eu vou te falar. Lá na época deles, lá aqueles que andavam com Deus, eles não tinham uma Bíblia na mão. Eles não tinham a Torá, eles não tinham o Novo Testamento, eles tinham um conhecimento que Adão transmitiu para geração em geração, era o poder da oração.